trabalho, está realmente de parabéns. E o que temos em comum é essa questão de... Eu também trabalhei para um escritório 14 anos, né? Trabalhei no escritório por 14 anos e depois decidi abrir o meu escritório, fazer do meu jeito. E a advocacia é isso, ela é... Podemos dizer que ela é uma aventura, ela é um ato de muita coragem, de tomada de decisões, e realmente enfrentar o dia a dia, que não é fácil, né? Coordenar a equipe, lidar com clientes, e o advogado precisa estar cada vez mais preparado para isso. Então, eu decidi escrever obra jurídica justamente por atuar tanto tempo. Eu estou há mais de 22 anos na área previdenciária. Eu iniciei na advocacia previdenciária em 2003, não sabia nada, mas foi na época dos booms das revisões, tinha muita revisão de aposentadoria, ORTN, RSM, e aí eu comecei a me encantar com essa área, mas eu não sabia nada. Lá em 2003 eu não tinha, eu acabei de me formar, já fui convidada para fazer parte de uma sociedade de advocacia. E aí, lidando com revisão, por bastante tempo, depois eu fui descobrindo o quanto eu gostava, começou a aparecer os casos de aposentadoria especial, e eu comecei a gostar bastante do tema. Então, enveredei para a área de concessão de benefícios também, além das revisões. Hoje eu faço mais concessão do que revisão, embora eu tenha começado através das revisões na área previdenciária. Então, fazendo uma breve apresentação aqui sobre meu trabalho. Hoje eu tenho meu escritório com sede própria, aqui em São Paulo, na região da Vila Prudente, e atuo tanto no formato à distância quanto presencial. O professor falou da questão do atendimento à distância, então eu vou falar bastante para vocês como que vocês podem estar trazendo aí esses clientes motoristas, cobradores para o escritório de vocês. É um nicho muito bacana de se trabalhar, embora seja muito complexo. Então, existem, assim, diversos caminhos que o advogado pode seguir. Mas eu, por atuar bastante tempo com esse nicho de profissionais, posso encurtar e auxiliar vocês ao caminho correto, ao caminho que realmente tem dado certo em São Paulo. É claro que onde todos aqui são de uma região específica, professor Tiago? Todos aqui são do Rio Grande do Sul, de cidades vizinhas aqui da nossa capital, que é Porto Alegre. Eu sou de Pelotas, metade sul do Rio Grande do Sul. Temos aqui advogados de Camaquã, de Erval, né, doutora Solange? De Erval, de Porto Alegre, a Jaqueline de Camaquã, né? Então, nós temos aqui vários advogados aqui de cidades vizinhas do Rio Grande do Sul mesmo, todas no estado do Rio Grande do Sul. Ah, muito bacana. E essa questão específica do motorista e cobrador, temos que avaliar muito a região que vocês vão atuar, os trabalhadores. Então, por exemplo, se vocês pretendem atuar à distância, então, vamos lá, vai fazer um trabalho de atuar em algumas regiões, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. É preciso verificar que, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nós sabemos que tem isso, Belo Horizonte, principalmente nas grandes metrópoles, nós temos bastante problema com as ruas esburacadas. Eu não estou dizendo especificamente atual, tá? Mas sempre quando a gente vai falar de aposentadoria, a gente tem que pensar no passado desses profissionais. Então, não é a condição do ônibus atual, mas sim a condição do ônibus passado. Até porque quando o cliente chega até o nosso escritório para querer aposentar, ele não vai ter começado a trabalhar há 2, 3 anos, ele já está trabalhando há bastante tempo. E a questão do motorista cobrador, vocês vão avaliar até 2014, para incluir como tempo especial até 13 de agosto de 2014. Porque depois nós tivemos uma grande alteração na lei de que agora, depois de 2014, fica muito complicado você comprovar a vibração de corpo inteiro, tá? Então, ainda que na região de vocês tenha
bastante ruas esburacadas, que a condição dos ônibus eram muito ruins, após 2014 fica quase que impossível vocês comprovarem a vibração de corpo inteiro, porque o limite da alteração legislativa mudou tanto que não mais supera os limites de tolerância impostos por uma portaria lá de 2014. Então, o limite é até 2014. Tá? Sempre pensar, mas apareceu um cliente motorista de cobrador de ônibus em 2015, 2016, 2017, 2023. Não vamos pensar em tempo especial para esses profissionais, a não ser que ele tenha um PPP ali que o ruído está muito alto. Deixa eu só colocar, peço licença para eu colocar para carregar aqui meu notebook, só um minutinho, tá? Porque minha bateria já está começando a apontar. Não tem problema, doutor. Já vou aproveitar para corrigir a observação que nós temos aqui, a advogada Charis, também de Arroio Grande. Estava esquecendo o município de Arroio Grande aqui. Agora eu fico tranquila aqui com a bateria. Então, é muito... Assim, primeiramente, é importante que vocês tenham esse conhecimento para não perder tempo. Chegou o cliente, vocês vão conseguir enquadrar, dependendo da situação do ônibus que ele dirigia, até 13 de agosto de 2014. Tá? E aí eu vou apresentar alguns slides para mostrar para vocês o que vem acontecendo, um pouquinho da prática do meu trabalho. Eu vou abrir, deixa eu ver se eu consigo já compartilhar a tela aqui com vocês. Depois eu posso disponibilizar esse material para quem tiver interesse, tá? Deixa eu só já apresentar aqui. Isso. Só um minutinho. Ainda não está aparecendo, né? Deixa eu ver aqui. Eu não estou enxergando aqui ainda. Tá, só um minutinho, vamos ver aqui. Deixa eu tentar fazer de outra forma aqui. Com certeza, tu já deve ter abordado também, doutora Thais, mas já vou deixar aqui como, acredito que seja um sentimento de todos os advogados aqui presentes, e a obtenção dos PPPs também junto aos empregadores, ela é bem difícil muitas vezes, né? Isso acaba muitas vezes inviabilizando os pedidos administrativos, porque se tem uma discussão do âmbito do direito do trabalho antes mesmo de tentar emitir o documento, né, para que posteriormente seja reconhecido aí e a vantagem junto à matéria previdenciária.
adotar. Doutora Thais, acho que seu microfone está desligado, eu não estou lhe escutando. O resto do pessoal está me escutando? O dela aqui que eu não escuto também, o teu eu escuto normal. Doutora Thais, eu não sei se tu estás me escutando? Acho que ela não está nos escutando também, né? Eu acho que ela não está nos escutando. Manda uma mensagem aqui no chat, Thiago. Isso, vou mandar aqui e vou mandar no WhatsApp também. Nada mais eficiente que dar um toque pelo WhatsApp. Dela tá travando, não sei se é a apresentação de slides que está fazendo dar esse problema. A doutora Thais disse que vai sair e entrar da reunião novamente, que aí ela disse que talvez ela vá estar dando problema na hora que ela abre o arquivo e cancela o áudio. Vamos ver agora, ela vai voltar novamente e aí já vamos adiante. Quando vê, ela te manda e tu transmite, né? Isso, também pode ser. Pronto. Meu microfone realmente, às vezes, ele aparece desligado. Mas vamos lá. Eu vou fazer sem slide. Depois eu mando todo o material para vocês. Eu já sei tudo que tem lá no slide. Eu consigo falar aqui sem apresentação. Muito ótimo. E aí acho que até vai ser melhor para que vocês se atentem aos detalhes que eu vou estar passando aqui para vocês, tá? Então, assim, além dessa questão de limite que temos que observar por conta de uma portaria que foi aprovada em 2014, que eu acho totalmente injusta, mas, enfim, a legislação imposta pelo Ministério do Trabalho, nós temos que lembrar sempre que motorista e cobrador de ônibus, nós sempre, os agentes mais importantes, os agentes nocivos
que vão garantir ou não o direito à aposentadoria especial desses trabalhadores ou do reconhecimento do tempo insalubre sempre serão a vibração de corpo inteiro e o ruído, tá? Então, não, muitos podem pensar, mas não tem a questão do óleo mineral? Não, o óleo mineral, ele é para mecânicos de ônibus, por exemplo, tá? Quem trabalha em consertando ônibus, como os mecânicos, os funileiros, pode sim ter o contato com óleo mineral, advindo dos hidrocarbonetos, né? Só que motorista e cobrador de ônibus, o agente que você vai focar é a vibração de corpo inteiro em primeiro lugar e depois o ruído. Para que vocês consigam êxito, vocês vão ter que provar que a vibração ou o ruído estavam acima dos limites de tolerância. Então, assim, doutora, como que eu consigo isso? Os PPPs que vocês solicitarem nas empresas de ônibus sempre virão com ruído abaixo e sem medida de vibração de corpo inteiro, sempre. E aí, como que se faz para reverter isso? Então, vamos lá. Nós conseguimos, através dos decretos regulamentares, nós conseguimos, se o seu cliente foi motorista de ônibus ou cobrador de ônibus, cobrador você vai conseguir pela analogia, tá? Então, até março de 97, vocês vão conseguir por categoria profissional. E aí, na carteira de trabalho, normalmente vai estar lá que ele era motorista. Se tiver só motorista, sem a palavra ônibus, de ônibus, sem as palavras de ônibus, vocês vão ter um pouco mais de dificuldade, porque vocês vão precisar comprovar que realmente eles eram motorista de ônibus, que poderia ser um motorista particular. É claro que, mas ali está escrito empresa de transporte, mas o INSS não quer saber. Ele vai negar no administrativo, tá? Então, normalmente, o INSS reconhece, até 28 de abril de 1994, ele reconhece por profissão. Desculpa, de 1995, 28 de abril de 1995, por categoria profissional, de acordo com os decretos regulamentatórios. Após essa data, nós conseguimos, pela jurisprudência, avançar um pouquinho mais. Então, até março de 97, vocês conseguem o reconhecimento por categoria profissional, motorista de ônibus e cobrador de ônibus. Após estas datas, vocês vão conseguir através de perícia técnica no ambiente de trabalho. Por quê? O PPP vai vir sempre errado. E eu costumo dizer para os meus alunos, não dependam de formulário correto, de perfil profissiográfico correto, para lutarem pelos seus clientes. Porque as empresas de ônibus não têm interesse em fornecer um documento da forma que a gente precisa para comprovar o tempo especial. E aí vocês podem se perguntar, mas por que as empresas não... Elas preferem ter ação na justiça, elas preferem ter lá uma ação trabalhista de retificação de PPP? Porque para as empresas vale muito mais a pena desta forma, porque elas acabam economizando. Não são todas as pessoas que entram com ação judicial de retificação de PPP ou ação trabalhista contra as empresas. E se elas admitissem a insalubridade, o que aconteceria? Vocês imaginam uma empresa de ônibus que aqui em São Paulo, por exemplo, tem 3.000 funcionários. Vocês pararam para pensar o quanto se aumentaria na folha de pagamento o adicional de insalubridade? Só o adicional mensal que ela teria que pagar. Então, aí nós identificamos o porquê que a empresa não reconhece as alíquotas, né, de SAT, o quanto isso aumentaria a folha, a despesa da empresa. Então, as empresas, elas nunca vão admitir que o funcionário estava exposto a agente insalubre. E isso não estou falando aqui de motorista cobrador, mas podemos pensar em todas as outras atividades. As empresas não querem, elas não querem. Às vezes, um eletricista, por exemplo, está lá que ele atuava com cabine
primária, mas eles não colocam o que a gente precisa, exposto à eletricidade acima de 250 volts. Porque as empresas justamente omitem essas informações para não ter que arcar com as suas responsabilidades em relação a outros custos. Então, ela omite isso e muitas vezes o segurado precisa do advogado para fazer essa comprovação na justiça. E aí, na questão do motorista e cobrador, é pior ainda, porque de todos os clientes que eu atendo, eu acho que há todo esse tempo, há mais de 7 anos que eu venho lidando com essa categoria, eu encontrei 3 PPPs que vinham com ruído e uns 2 que vieram com vibração mais inferior ao limite de tolerância, tá? E o ruído sempre abaixo, um ou outro que eu vi que o ruído estava acima. O ruído, ele é importante, mas o que mais vocês vão conseguir é ruído só até 97 também. Eu não vi PPP com ruído acima, justamente porque para que a empresa não tenha que arcar com arcar com esses custos. E aí, mas eu vou entrar na justiça e vou conseguir ganhar após 97 o ruído? Não. Vocês só vão ganhar pela vibração de corpo inteiro. Porque o ruído, muito difícil ele superar os limites. O que realmente supera normalmente é a vibração de corpo inteiro. E aí, nós enfrentamos uma outra dificuldade, que é a questão de conseguir a designação de uma perícia técnica no ambiente de trabalho. Muitos juízes não querem marcar uma perícia, não sei se vocês já passaram por isso. O que é totalmente inadmissível. Se você tem lá indícios de que o trabalhador está exposto a agente nocivo e a empresa omite, o juiz ele precisa dar a oportunidade, porque é somente assim que realmente vai ter acesso a saber a verdade da situação, do ambiente de trabalho daquele profissional. E aí, essa dificuldade nós temos que combater na via judicial. Então, qual é o melhor e o ideal caminho? Então, vamos lá, eu vou entrar com um pedido no administrativo, vou juntar os PPPs, sim. Mas a empresa faliu, a empresa fechou. Mas depois ele trabalhou em outras empresas como motorista e cobrador, e nós podemos pedir uma perícia por similaridade, desde que essas outras empresas tenham o ônibus semelhante, similar à época da prestação de serviço, certo? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a maioria dos trabalhadores, até 2014, eles laboravam com ônibus de motor dianteiro. Aqueles ônibus extremamente barulhentos, ônibus com muito calor, não tinha ar-condicionado, a frota foi renovada não faz muito tempo, então a maioria trabalhou até 2014 sem ar-condicionado, aqueles ônibus muito velhos, sujos, com uma condição muito ruim. Fora a quantidade enorme de assaltos, porque tem várias periferias que eles sofreram. Tinha um cliente que ele falou assim, eu não consigo mais comprar celular, porque já roubaram 11 celulares meus. E a empresa de ônibus não quer nem saber. A empresa de ônibus, tentativa de assaltos dentro do ônibus, furtos, e eles passam por muitas coisas, né, esses trabalhadores. E aí, na minha época de estágio, eu andei muito de ônibus em São Paulo. Eu também, assim como o professor Tiago, eu não tive uma família com advogados, então eu venho de uma família muito humilde, em que eu precisei lutar muito para garantir os meus estudos. Então, eu não tenho um advogado na família. Hoje, eu consegui incentivar 2 primos a fazerem direito, mas eu não tenho ninguém. Então, assim, da minha família, eu sempre lutei para me desenvolver, estudar e conquistar o meu espaço. Mas eu sei de como são as dificuldades para chegar, né? Você precisa se dedicar muito. Então,
O que eu quero dizer com isso é que eu enfrentei muito ônibus e eu vi o que esses profissionais passam. E até por isso que eu resolvi escrever uma obra depois que eu comecei a trabalhar e defender esses profissionais, porque eu vejo o quanto eles precisam de proteção social. E assim, quando o cliente chegar até você, dificilmente ele vai dizer que trabalhou 2, 3 anos como motorista ou cobrador. Ele normalmente trabalhou 10, 15, 20, 25 anos na função. Então, eles ficam uma vida trabalhando. E aí, além dele, a família também. Ah, meu pai e mãe é motorista. Ah, porque o meu filho também é motorista. Então, eles começam lá como cobrador e são promovidos a motorista de ônibus. E esses profissionais, eles não têm EPI, eles não têm nenhum equipamento de proteção individual. Eles não podem usar aparelho auricular. Muitos, os que estão há mais de 10 anos, têm problema de audição. Isso é mais uma prova que vocês podem solicitar para eles, uma audiometria. E ir montando o seu requerimento administrativo, já pensando na ação judicial, porque você não vai conseguir comprovar sem ação, juntando esses elementos já. Juntando esses elementos para o juiz, juntam a audiometria, normalmente eles já têm problema na coluna, se eles estão há muito tempo, eles têm problemas na coluna, problemas nos joelhos, pelos esforços repetitivos. Então, não é só a questão da aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição com tempo especial. Atuando com essa categoria, vai aparecer para vocês muitos benefícios por incapacidade, auxílio ao acidente, invalidez. Tem cliente que está com problema psicológico por conta de traumas que sofreu no ônibus. Isso acontece muito. Mas sempre vai depender da região que vocês atuarem. Eu não sei como é aí no Rio Grande do Sul, de verdade, eu não tenho cliente. Eu sei que a condição das ruas de vocês são melhores que as nossas. Posso estar enganada. De repente tem algumas cidades que não. Mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eu já sei que é o caos total. Rio de Janeiro, por exemplo, poucos advogados lutam para esses profissionais. Então, é um local que se poderia investir para atuar. Belo Horizonte também. Nós temos poucas jurisprudências por lá. Tá? Mas, no Sul, nós tivemos uma decisão muito interessante aí da questão da penosidade. Nós tivemos aí um incidente de assunção de competência, né, que fala da penosidade, que abriu uma discussão muito interessante. Embora a penosidade, ela abre brechas para muitas discussões, porque aí eu entendo que foi bacana surgir esse julgamento, porque aí voltou-se a se falar nesses trabalhadores, porque eles ficavam esquecidos, né? Todo mundo só tenta até 28 de abril de 95, depois não busca mais o tempo especial, então é assim, é um trabalho mesmo diferenciado quando você oferece e fala, não, nós temos decisões favoráveis até 2014. Então você abre um leque maior de direito para essas pessoas, mas esse julgamento especificamente, ele coloca muito na mão do perito, né? Porque aí o perito vai poder dizer se o trabalho é ou não penoso. Eu prefiro atuar com a técnica de medição e não somente deixar na mão do perito para ele avaliar a situação e falar se é ou não penoso. Eu acho que isso é muito genérico. A gente só vai saber se aquele trabalhador estava de fato exposto com a medição da vibração e do ruído. E quais são os aparelhos para se medir para se fazer a medição correta do ruído e da vibração de corpo inteiro? Que é um outro fato que vocês têm que se atentar na hora da marcação da perícia. Ah, então fui lá, entrei com o meu requerimento administrativo, INSS indeferi, fui para ação judicial. Mas espera aí, tem um outro detalhe importante aqui. Aonde eu vou ajuizar esse processo? No juizado? Jamais. Jamais, porque aí você já está dando a sentença de improcedência para o seu cliente.
Eu vou esperar aumentar o valor da causa e vou ajuizar nos fóruns federais. Por quê, doutora? Mas eu tenho que esperar todo esse tempo aumentar o valor da causa? Tem. Você tem que esperar, porque senão você vai entrar e você vai perder. Você vai entrar muito rápido e você vai perder muito rápido também. Eu acho que não é por aí. Tempo especial é algo complexo sempre, porque o INSS, o PPP pode estar certinho, o INSS vai negar. Ele vai achar um motivo para dizer que está errado. Não sei se vocês que atuam com aposentadoria especial percebem isso, mas é a realidade que eu percebo aqui. Então, assim, o PPP está perfeito, está tudo lá, os agentes. Ele está criando situação. Para motorista cobrador, você já tem o PPP errado. Então, piorou. E aí, você vai ter que desconfigurar este PPP na justiça. Então, você pode escolher a via trabalhista ou a via da Justiça Federal. Aqui nós temos as varas previdenciárias, tá? E aí, você vai ter mais oportunidade de discussão, de marcação de perícia, de recursos. No JEF, eles não têm condição nem de marcar perícia, eles não têm aparelhos para medir vibração. Para quem não sabe, o aparelho de medição de vibração custa em torno de 15 a 30 mil reais. Os peritos do JEF, eles não ganham para isso. Eles não ganham para ter esse aparelho. Os da Justiça, não posso dizer também que ganham, mas é o seguinte, eles têm que alugar o aparelho para poder fazer o trabalho deles. Mas tem que ser feito da maneira correta. E aí, você vai ter mais possibilidade de êxito. Então, fujam dos juizados especiais federais, aguardem aumentar o valor da causa. Vocês podem ir lá, entrar com recurso, pedir a pesquisa externa, fazer tudo até aumentar o valor da causa. Aumentou o valor da causa, ajuizem o processo nas varas previdenciárias, tá? E aí, aumentou o valor da causa, juntou o cálculo, e aí você vai pedir os atrasados desde a DER, tudo certinho, vai juntar o PPP errado e vai pedir a desconfiguração dele direto na Justiça Federal. Eu faço dessa forma. Ah, doutora, mas eu não posso fazer na trabalhista? Pode. Vocês podem fazer na esfera trabalhista. Eu não gosto, porque a maioria dos meus clientes, eles ainda estão na mesma empresa. E aí, eles não querem processar a empresa, eles não querem entrar com uma reclamação contra a empresa. Porque, assim, as empresas, elas acabam com com qualquer direito do trabalhador, se elas perceberem que ele entrou com uma ação. Por exemplo, elas começam a dificultar o dia a dia daquele trabalhador. Se ele queria pegar uma folga, vocês sabem como que é a vida desses trabalhadores, né? Eles normalmente não tiram férias, é uma loucura. Trabalham muito, trabalharam, né? Agora tem outras regras de período de trabalho, mas antes eles faziam 13, 15 horas por dia de trabalho, hora extra para que eles pudessem ganhar mais. Então, assim, final de semana, às vezes eles tiravam só um domingo a cada mês. Então, assim, sempre foi penosa a atividade deles também por isso. E as empresas, quando elas percebem que eles entraram com ação trabalhista, elas dificultam, transferem ele para outra região longe de casa, fazem da vida do trabalhador um inferno. Então, eles não querem entrar com ação trabalhista contra a empresa porque eles já sabem o que acontece. E aí, eu vou para a esfera federal. E eu até prefiro, sabe por quê? Porque às vezes você entra com uma você entra com uma retificação de PPP na Justiça Trabalhista, e quando você vai com esse documento para a federal, o juiz fala assim: não, esse documento foi feito na esfera trabalhista, não tem valor aqui. Ou seja, você acaba tendo o mesmo trabalho tudo de novo. Então, esse é um dos motivos que eu não opto por requerer na esfera trabalhista. Primeiro, porque eu também não é a área que eu gosto de atuar. E segundo, porque realmente, se tivesse sentido, tudo bem, eu passaria para um colega fazer. Mas nesse caso, eu vejo que a gente enfrenta muito mais problemas. E aí eu opto pela Justiça Federal, tá? No caso aqui, a previdenciária. E tenho tido êxito através da perícia técnica. E aí vocês podem me perguntar, mas doutora, qual é a perspectiva de êxito? Quanto que você ganha de processo
quanto que você ganha, quanto você perde. Qual é, por exemplo, o cliente chega na minha frente, qual é a minha chance? 50%. Mas por quê? Mesmo com perícia? Mesmo com perícia. Porque nós temos aqui em São Paulo, estou falando da minha experiência daqui, pode ser que na região de vocês ou em outros estados, nós tenhamos outras perspectivas, mas aí vai depender muito de região para região, tá? Como eu atuo muito em São Paulo, eu já sei que nós temos uma justiça dividida em 50%. Então, eu tenho juízes que entendem que sim, que a vibração de corpo inteiro é um agente nocivo, porque foi feita a perícia e comprovou os limites de tolerância acima do permitido. E nós temos 50% dizendo que não, que a vibração, ela não é um agente nocivo. Por conta de que lá nos decretos antigos falavam-se da vibração somente de mãos e braços, né? Que falava dos trabalhos com perfuratrizes e marteletes pneumáticos. E aí, para alguns julgadores, eles entendem que só quem tinha aquelas atividades com esses equipamentos é que estavam expostos à vibração de mãos e braços. Não existe vibração de corpo inteiro para eles, o que é totalmente fora de... Não tem sentido. Porque e aí, como que se impugna essas decisões, né? Nós temos que fundamentar na Constituição Federal, na súmula 198 do extinto Tribunal de Recursos, que fala que, assim, comprovou que a atividade é prejudicial à saúde do trabalhador, independente dela constar ou não em decreto regulamentatório, ela precisa, ele tem direito a se aposentar mais cedo, ele tem direito à contagem especial. Por quê? Ele estava em risco. A saúde dele estava sendo prejudicada. O agente é nocivo. E eu todas as vezes, de todas as perícias que eu fiz, todas, sem exceção, todas que eu consegui marcar agendamento de perícia, comprovaram vibração de corpo inteiro acima dos limites de tolerância. Então, eu tenho laudos diversos, se quiserem eu mando para vocês. Todos. Vibração de corpo inteiro acima dos limites de tolerância até 13 de agosto de 2014. E aí, você fala, nossa, agora eu vou ganhar o processo, porque tá aqui o laudo. Aí, a hora que você vai com a prova, tudo bonitinho pro tribunal, porque o INSS recorre, ganhou na primeira... Às vezes eu ganho com prova emprestada na primeira instância. O juiz nem marca a perícia. Ele já dá a sentença e já manda implantar tutela. Eu não estou pedindo mais tutela por conta do perigo de reversão na segunda instância. Porque tem acontecido em alguns casos, mesmo sem eu pedir, o juiz, ele vê a prova emprestada que eu juntei, ele entende esse direito e ele já concede a aposentadoria especial ou a por tempo de contribuição com tempo especial e ele já manda implantar o benefício. O cliente fica super feliz. O cliente vem aqui, nossa, agora eu vou pedir demissão. Falo, não, pelo amor de Deus, é uma tutela, isso pode ser revertida. Então, eu chamo o cliente aqui, explico o risco, faço ele assinar um termo, faço ele pagar os meus honorários, sim, porque eu estou trabalhando e é complicado você cobrar. Isso aqui é processo que você tinha que cobrar no mínimo 5, 6 mil reais para começar, porque ele dá muito trabalho. Só que eu sei da condição desses trabalhadores, então, em muitos casos, eu não cobrei. E aí, a gente lida com a demora, a gente lida com essas questões de, às vezes, conceder a tutela e negar, a gente lida com cede o benefício e depois reverte em segunda instância. Então, tem toda essa experiência que eu quero passar para vocês entenderem que existe uma certa dificuldade. Ah, mas como que você consegue ganhar, ter assim... mesmo com toda essa dificuldade, ganhar com esse nicho de trabalhadores. Porque é um serviço, é um trabalho de formiguinha que um vai passando para o outro e você acaba pegando pensão por morte, você acaba pegando aposentadoria por idade. Quando o cliente faz o contrato comigo, ele já assina um termo que qualquer outro tipo de aposentadoria vai ser comigo. Eu falo, você só sai do meu escritório aposentado. E aí eu acabo
trazendo a família para o meu escritório. Então, vocês imaginam, uma empresa que tem 3.000 funcionários, você começa a fazer um trabalho lá, um indica para o outro, um indica para o outro. Quando você vai ver, você está com uma carteira grande de clientes. E aí, eu sempre explico também, ele assina o contrato, ele está assinando também um vínculo comigo, de que ele não vai poder contratar outro escritório para fazer uma aposentadoria comum, por exemplo. E aí eu explico que se o plano A não der certo, que é o melhor para ele, nós vamos atrás do plano B. E aí, se eu perder todo o meu trabalho que eu fiz aqui, eu vou aposentar ele na comum. Mas aí também me resta outras oferecer para ele a ação trabalhista, quando ele sair da empresa. Eu posso fazer a retificação do PPP na trabalhista, porque ele saiu da empresa. Eu posso fazer parcerias e trazer esse contrato de trabalho também para ter uma participação nessa parte. E dentro desse tempo que demora, nós vamos fazendo vários trabalhos. Às vezes eles sofrem um acidente no meio desse caminho, ou eles ficam doentes. E aí ele está vinculado a fazer todo o trabalho comigo. Muitas vezes o plano, como eu falei, A não deu certo, a gente vai para o plano B. Conseguir uma retificação na trabalhista, eu ofereço a rescisória. Então, eu tenho, assim, uma gama de produtos para oferecer para esses trabalhadores. E eu acredito que a gente ganha muito na quantidade. Ah, eu vou ter um motorista, 5 no meu escritório, eu vou ganhar dinheiro? Não. É um trabalho que é bacana você ter bastante cliente dessa área. E a ideia é essa. Tá? Porque aí você consegue movimentar o seu escritório. Por exemplo, eu conheço escritórios que só trabalham com motoristas e cobradores. Só fazem esse tipo de serviço. Como eu conheço escritórios que só trabalham com vigilantes. E aí vai depender de onde você atua, de como você pretende atuar, se você quer pegar clientes da aposentadoria especial em massa, que aí vai valer bastante a pena. E aí a dificuldade que nós enfrentamos, a questão da perícia técnica. Não conseguiu a designação, porque os juízes, às vezes, eles já julgam improcedente de imediato, assim como alguns julgam procedente, outros vão julgar improcedente, vão se ater somente ao PPP, que a gente sabe que, na maioria dos casos, ele vem com falhas, ele não traz a realidade do trabalhador. E aí você tem que recorrer para conseguir a perícia, porque a perícia técnica é direito. Nós precisamos, sob pena de ser um cerceamento de defesa, entrar com os recursos. E muita revisão também de benefício eu faço. A revisão, claro que tem revisão da vida toda para motorista, tem revisão da correção dos salários de contribuição para motorista e cobrador, porque muitas empresas, elas não fazem o repasse corretamente. Então, por exemplo, está lá na ficha financeira que o salário dele era X e a empresa fazia a contribuição. Só que você olha no CNIS, as contribuições não estão lá. Ficou 2 anos sem repassar. Descontou a contribuição e não repassou para o INSS. Aí, quando ele aposenta, o que acontece? O salário dele vai lá para baixo. Então, eu tenho bastante revisão para a correção do salário de contribuição, que é bacana vocês oferecerem. As empresas, elas falham muito na contribuição desses profissionais. Revisão para inclusão de tempo especial de motorista e cobrador pela vibração de corpo inteiro, ela é uma revisão bacana de se fazer, mas nós vamos ter aquele problema do alcance do valor da causa. Porque se eu vou pedir só a diferença, eu vou demorar um pouco mais para superar o limite do valor da causa. E aí, é melhor lidar com as outras revisões, verificar se ele tem direito às outras revisões. Aproveitando que eu estou falando de revisão aqui, eu tenho uma obra, que eu até trouxe tudo nos slides para vocês, bonitinho, mas depois eu vou disponibilizar. Eu tenho uma obra sobre revisão de aposentadoria, que eu trago todas as revisões possíveis. As impossíveis eu não trago mais. Antes eu falava, nas outras edições, ele já está na 4ª edição. Nas outras edições eu falava muito, né, da desaposentação, a época que ainda estava em discussão. Eu falava de revisões que nós tínhamos ali perspectiva.
Agora, nós temos menos possibilidades de aumento de renda, mas ainda temos muitas. Muitas. Então, eu trago lá um compêndio, né, e trago modelos de todas elas. Eu tenho um curso no Hotmart só sobre revisão de benefícios. Então, quem quiser, aproveitando aqui o assunto, eu tenho isso disponível lá para os alunos. E aí, tem a obra de revisão, tem a obra de aposentadoria especial do motorista cobrador, como eu falei, que já está na 2ª edição. E lancei esse ano, acabei de lançar a aposentadoria especial do médico, que é uma área fantástica também para se trabalhar. Eu acabei me apaixonando pela aposentadoria especial, e aí eu acabo ramificando e estudando muito sobre temas, eu gosto de nichar os temas. Eu acho que o advogado hoje ele precisa cada vez mais se especializar, e nada melhor do que você focar em um determinado nicho para você se destacar. Então fica a dica aí para quem está meio sem rumo, não sabe para que lado, faça o que vocês gostam de fazer e vão nichando. Porque, assim, é legal você fazer benefício assistencial, benefício por incapacidade, aposentadoria especial? Sim, eu faço também aqui. Mas quando você nicha, você acaba ficando melhor, muito melhor naquilo que você faz. Você acaba virando realmente um especialista e você acaba atraindo esses clientes para você. Olha lá, a professora já está com as minhas obras ali. Então, o que, assim, de mais importante, eu acredito que eu passei para vocês, deixa eu verificar aqui nas minhas anotações. Sobre os equipamentos, sobre a perícia, a gente estava falando, né? Então, assim, o que eu faço? Eu junto a prova emprestada na minha inicial. Se eu tiver audiometria em que o cliente está com problema auditivo, eu junto também. Se ele está com problema na coluna, também. Para quê? Para convencer o juiz de que eu preciso da perícia técnica, porque já há indícios de que a atividade dele é nociva, porque ele está acometido já por doença, tem o laudo favorável de outros trabalhadores que trabalharam até às vezes na mesma empresa, nos mesmos períodos ou períodos parecidos, e aí muitas vezes eu convenço só com a prova emprestada e esses documentos de que realmente ele tem direito, tá? A perícia técnica, quando for designada, o que é mais importante? Então, vamos lá, a gente passou por todo aquele caminho de esperar aumentar o valor da causa, conseguimos a designação de perícia. Agora vem a parte mais importante, que é participar da perícia. O advogado, ele precisa participar da perícia técnica. Ele precisa acompanhar, por quê? Não adianta, marcou a perícia, você deixar o cliente lá sozinho com o perito. Perito, eu já vi de tudo quanto é jeito. Os peritos, eles não estão, muitas vezes, nem aí. Tem perito muito ruim. Tem os bons, mas tem perito muito ruim. Que vão sem o equipamento correto. Quais são os equipamentos corretos? Para medição de vibração de corpo inteiro, é o acelerômetro. Se ele não tiver o equipamento, que é aquele equipamento caro que eu falei para vocês, que ele pode alugar. Então, a primeira coisa, designou a perícia, entrar em contato com o assistente. Perguntar se ele tem o acelerômetro para medir vibração de corpo inteiro, se ele está acostumado, habituado a fazer essa medição. Senão, você vai ter que contratar um assistente técnico. E o cliente tem que pagar. Mas é muito caro. Mas é a aposentadoria dele que está em jogo. E você está fazendo todo um trabalho ali, não pode pecar agora no momento mais importante, que é a prova. Eles parcelam, aqui em São Paulo, eles cobram a partir de R$ 1.200. Tem parcela em 10 vezes. Mas é a parte mais importante. E aí, se é um perito que está acostumado a fazer medição, e ele vai ter o equipamento, ou ele vai falar que locou. Apesar que eu tive um perito que falou que ia levar, que ele tinha locado, eu tinha 4 perícias com ele no mesmo dia. Como ele era um perito que era a primeira vez que eu estava fazendo com ele a perícia, eu não sabia, não conhecia ele, o que eu fiz? Eu levei um assistente técnico, que era como se fosse uma carta na manga, eu levei, e esse assistente técnico, ele tinha o acelerômetro e tinha o dosímetro, que é o equipamento correto, não é o decibelímetro, é o dosímetro, que é o aparelho correto de medição
de ruído, senão eles medem errado. Eles levam e medem o ruído no celular. Não dá para medir no celular. Eles têm que ter o equipamento correto. Nós, advogados, para atuar, nós não temos que ter livros para estudar, nós não temos que ter ferramentas para poder advogar. Eu não posso ter um computador todo ferrado. Gente, meu computador não está ferrado, tá? Hoje foi só um problema aqui de realmente de conseguir abrir e fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, assim, o bom profissional, ele precisa ter os equipamentos para conseguir trabalhar. O advogado precisa ter o livro, precisa estudar, precisa ter as ferramentas. O perito, se ele é um bom perito, ele precisa ter os equipamentos corretos. Não adianta ele... E neste dia, eu tinha 4 perícias, ou seja, se eu não levasse o assistente técnico, eu ia perder 4 horas ali, eu ia perder todo o meu tempo, a gente não ia conseguir comprovar, porque ele foi sem o aparelho. Eu falei, ué, mas você não disse que ia alocar o aparelho? Ele falou assim, mas a empresa não me forneceu, no final de semana, ficou de me fornecer no sábado, chegou lá na segunda-feira, o perito sem nenhum equipamento, ia medir no celular. Eu falei assim, não, então nós vamos usar o equipamento do meu assistente. E aí foi assim com as 4 perícias, senão eu ia perder meu tempo. Agora, eu já tenho outro perito, que inclusive, já fiz curso dele aqui em São Paulo, que é o Flávio, ele tem uma empresa de perícias. Então, assim, eu confio no trabalho dele. Ele leva o equipamento certo, ele sabe fazer, ele já vem há anos fazendo perícia de medição de vibração de corpo inteiro. Então, quando é perícia com ele, eu mando a minha advogada assistente aqui do escritório, ela acompanha mais para ver se o cliente está falando, respondendo certo lá, porque às vezes o cliente ele esquece que ele... A gente sempre faz uma reunião antes da data da perícia para lembrar o cliente que às vezes ele mesmo fala besteira. Ele não lembra a época que ele trabalhou, ele não lembra o tipo de ônibus que ele trabalhou com motor dianteiro, ele fala traseiro em alguns episódios. Então, nós abrimos a carteira, refrescamos a memória desse cliente para ele lembrar. O senhor lembra? O senhor vai ter que falar isso aqui. Realmente, o senhor atuou nesses ônibus? Tinha motor dianteiro? Qual época que era motor traseiro? Porque isso vai fazer diferença. Quantas horas o senhor tinha de parada para lanche, para almoço? Porque o perito ele vai descontar esses períodos. Porque são períodos que ele não estava exposto, certo? Ele não está fazendo uma refeição dirigindo ônibus. Ele para e vai fazer a refeição. Então, aí, quando ele vai fazer a medição de ruído e vibração, o perito, antes dele entregar o laudo, ele vai descontar os períodos de descanso ou refeição. As paradas no ponto final, tudo isso é descontado. Para ver se superou ou não os limites. Doutora Luana está se ausentando aí, obrigada pela participação, está precisando se ausentar. Então, todos esses detalhes são importantes para ganhar ação. Não adianta fazer um trabalho muito bom e deixar a perícia depois correr sozinha. Tem que fazer um acompanhamento do início ao fim do processo, para que possa ter efetivamente um êxito ali, tá? Então, eu estou lembrando aqui de outras situações para passar para vocês. A gente tem quantos minutos ainda, professor? Tá sem áudio. O encontro costuma ser até umas 20h30, mais ou menos, mas aí, tranquilo, tá? Tranquilo, a gente vai abrir. Na verdade, quando é bom, passa tão rápido que eu nem vi o tempo passar. Estou aqui anotando muitas coisas. Então tá bom. Tem ainda algumas informações para passar para vocês, então vamos lá. Tem uma parte lá no meu livro que eu falo, mas eu gosto de ressaltar, que a gente pode conseguir muito acidente de trabalho por conta de fazer esse nexo de causalidade com o motorista e cobrador de ônibus. Por quê? Eles ficam naquelas cadeiras que não têm ergonomia nenhuma, totalmente desconfortáveis, e aí a gente pode fazer um elo de ligação demonstrando que se ele está com problema de coluna ou joelhos, ele realmente vem da função que ele exerce. E aí a gente pode até conseguir uma pensão vitalícia da empresa, numa posterior ação trabalhista. Lá no meu livro também eu coloco as principais doenças. Então, por exemplo, taquicardia, perda de equilíbrio, doenças relacionadas à lombalgia, perda de audição, hipertensão,
hérnia de disco, são esforços repetitivos que eles ficam ali fazendo e trazem doenças específicas da função. E aí vocês conseguem fazer um elo de ligação e buscar um auxílio acidente para esses profissionais, principalmente perda auditiva. Se ele se tornou um deficiente auditivo, nós sabemos que tem a aposentadoria do deficiente, né? Nós podemos aí buscar, puxar a sardinha para o nosso lado e trazer essa situação para o nosso dia a dia. A questão do auxílio doença, do auxílio acidente, de uma aposentadoria por incapacidade permanente, e tudo, deixa eu ver se eu marquei, tem um decreto, deixa eu ver se eu tenho ele anotado aqui, que fala justamente dessa questão de ortomolecular, de ossos, que eu uso muito, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem lá no decreto 3048, se eu não achar depois eu vou disponibilizar para vocês, que dá para fazer certinho o nexo de causalidade, porque traz justamente essa situação de que da função de motorista, tá bem lá no decreto 3048 de 99, motorista e condutores de ônibus, cobradores de ônibus. Tem lá um quadrinho que fala da questão ortomuscular, que fala de quando ele perde a capacidade para o trabalho em relação a esforço repetitivo. E os motoristas e cobradores, eles ficam muito mal posicionados ali no ônibus, uma vida inteira mal posicionados, porque as empresas não estão nem aí com a questão de ergonomia. A cadeira deles não é igual à nossa. A cadeira deles, vocês que já já andaram de ônibus ou já observaram a cadeira que eles ficam, não tem nada. O risco ergonômico ali é escrachado, é evidente, tá? São mais de 8 horas por dia ali. Sem qualquer preocupação das empresas com ginástica laboral, isso não existe. Isso nunca existiu para motorista e cobrador de ônibus. E aí não tem como, né? Uma coluna o dia inteiro naquela vibração, e já tem, tanto no meu livro quanto na minha inicial, a minha inicial, ela tem mais de 25 páginas, porque eu junto os estudos científicos, não sou eu que estou falando, são estudos da USP, de vários colégios, escolas, científicos, faculdades, comprovando que a vibração no corpo intensa, ela traz não só labirintite, ela traz todo esse problema da coluna vertebral. E o local mais atingido é a coluna vertebral. E assim, estragou a coluna, gente, não há cirurgia que resolva. Não sei se vocês já viram as pessoas que prejudicaram a coluna, é irreversível. É algo irreversível. O cliente dorme com dor e acorda com dor. Ele toma medicação forte, ele tem uma vida que não mais é a mesma. E isso vai se agravando, não é assim, eu vou tomar uma medicação, melhorei. Eu vou fazer uma cirurgia na coluna, melhorei. Não é degenerativo. Vai só se agravar, e isso é para a vida inteira dele. Ele vai sair do ônibus, ele vai conseguir um outro emprego aonde? No ônibus. Porque ele trabalhou a vida inteira naquela função. Então, a coluna dele, passou dos 15 anos, dificilmente você encontra alguém que está totalmente saudável. Eles estão com a coluna totalmente prejudicada e só tende a se agravar. Então, ou ele para de trabalhar ali, e aí vai ter que passar por fazer outros cursos para conseguir um outro emprego, senão ele não consegue mais. E eu estou falando de clientes com 50 anos, com 51, com 52, que vão tentar trabalhar em outra empresa e não vão conseguir ser admitidos, porque já está totalmente com a coluna prejudicada. Tomam muitas medicações, a questão do estresse também, o estresse de atuar com o público, o estresse do trânsito, o estresse da direção. Aqui em São Paulo, não sei se vocês sabem, mas ainda tem, tá? Mas no passado era muito mais frequente. Além de dirigir um veículo com
com aquela quantidade enorme de passageiros, eles ainda tinham que dar troco e atuar como motorista e cobrador. Então, assim, eu acho que, para mim, eles são verdadeiros, né, super-heróis. Conseguir dirigir, dar troco, pegar moeda, não sei o quê. É realmente desgastante, maçante, penosa, não tem como dizer que não é penosa. E eu não gosto muito de trabalhar nas minhas iniciais com o termo penosidade, porque penosidade, na maioria dos casos, o juiz entende como passado. Aí ele vai entender que a penosidade estava só lá até 28 de abril de 95, e eu não quero isso, eu quero trazer até 2014 esse tempo especial. Eu quero antecipar 8 anos a aposentadoria desses trabalhadores. Eu não quero aposentar 1 ou 2, eu quero antecipar 8 anos. Eu quero enquadrar ele nas regras mais benéficas, para que ele tenha efetivamente uma aposentadoria maior e antecipada. Então, é esse o meu trabalho, é sobre esse aspecto que eu venho atuando, tá? Então, eu estava falando dos decretos regulamentatórios, é o decreto 53831 de 64, né? E a função está lá no código 2.4.4, que a gente consegue o reconhecimento até 28 de abril de 95. Temos o decreto 83080 de 79, o código 2.4.2, está falando lá, motoristas de ônibus, cobradores de ônibus. Ah, mas a carteira de trabalho só está motorista. Então, você vai ter que encontrar outra prova para que o INSS reconheça até 28 de abril de 95. Quais são essas provas? Eu posso ir pelo código da CBO, que às vezes a empresa preencheu ali na carteira, código da CBO, e aí você joga lá no Google o código da CBO, normalmente vai provar a palavra motorista de ônibus, então vocês podem utilizar, ou um termo de rescisão, um contrato de trabalho em que venha o cargo que ele exercia, motorista de ônibus, e aí com isso vocês vão conseguir, na esfera administrativa, o reconhecimento até 28 de abril de 95. Fora dali, só na justiça. Certo? Deixa eu ver se tem algo aqui mais importante, mas eu acredito que eu consegui aqui falar sobre os temas mais importantes desse nicho, que é a aposentadoria especial do motorista cobrador de ônibus. Estou aberta a dúvidas, estou à disposição de vocês. Não sei se alguém já fez, já tentou. Gostaria de ouvir, assim, um pouquinho de vocês. É sempre uma aventura, né, doutora Thaís? Na verdade, quando se trata desse reconhecimento dessa atividade especial, trouxeste muito bem aqui, primeiro, né, colocando um marco, não final, mas hoje, pelas decisões precedentes que nós temos, 13 de agosto de 2014, realmente acaba sendo aí mais ou menos um limite, né, para este reconhecimento, e isso é importante porque muitas vezes muitos aqui que estão presentes estão aí caminhando para trabalhar com serviços consultivos também através dos planejamentos previdenciários, e nesse momento que hoje ainda nós temos, né, vários motoristas que tinham expectativa de direito no momento em que foi, então, entrou em vigência a reforma da Previdência através da emenda 103, eles ficaram perdidos com relação ao reconhecimento da aposentadoria especial, principalmente pós-reforma da Previdência. E se nós temos um limite, né, onde o reconhecimento vem sendo até 13 de agosto de 2014, através da portaria, né, da mudança do texto, através da portaria 1297, isso reflete numa projeção, por exemplo, de uma especulação de uma aposentadoria especial pela regra de transição de pontos, né, de 86 pontos dessa atividade, que, na verdade, isso pode induzir, muitas vezes, o cliente a tomar uma decisão equivocada, né, sabendo que seria muito difícil converter esse tempo especial em tempo comum após essa data, e aí muitas vezes tu pode encontrar algum profissional que vai dizer, não, mas é possível, o senhor segue trabalhando como motorista até hoje, nós temos como reconhecer esse tempo, preencher os 25 anos de atividade especial mesmo após a reforma da Previdência, e tu te encaixares na regra de transição da aposentadoria especial por pontos. Então, hoje, né, é muito importante isso que tu trouxeste, muito importante a questão do documento, porque muitas vezes o advogado também fica, né, muitas vezes, ou por falta de conhecimento na área, porque está iniciando nessa área, então tem medo de errar, e eu acho que o medo é uma prudência também, acho que a gente não pode perder o medo de errar, mas, ao mesmo tempo, né, nós ficamos com aquele receio, bom, agora se a empresa não me deu o PPP corretamente nos termos que eu precisava,
eu não consigo entrar nem com pedido administrativo, posteriormente eu não consigo reformar essa decisão através de uma ação judicial, né? Então, aí, tu trouxeste muito bem, né, esse ponto, informando que, na verdade, não, nós temos que sim investir na estratégia processual. A estratégia processual é fugir do juizado, porque nós sabemos que hoje, infelizmente, como tu disseste, o juizado é uma demanda analisada com muito mais celeridade, porém, a improcedência também vem na mesma proporção, né? Hoje, se tu pegares um PPP, né, que não está em conformidade com o que está descrito na lei, e tu começar a questionar aquele PPP dentro do juizado, provavelmente a magistrada vai dizer, bom, esse âmbito dessa discussão não compete aqui neste processo. Tu teria que ter buscado antes o amparo da Justiça do Trabalho, né, outro mecanismo para, então, retificar esse documento e depois eu só vou verificar se ele se enquadra ou não na área. Então, isso também é uma dúvida que eu vejo, assim, frequentemente entre advogados que trabalham nessa área com aposentadorias especiais, né, e principalmente motorista e cobrador, e acaba que uma aposentadoria, né, hoje, de reconhecimento de atividade especial do motorista e cobrador, alguns nem exploram os períodos posteriores a 28 de abril de 95, acabam buscando só o enquadramento, o reconhecimento da atividade especial pelo enquadramento, e depois, se enquadrou em alguma regra de transição, por mais que talvez nem seja a mais vantajosa naquele momento, porque muitas vezes o sujeito está se enquadrando em pedágio de 50%, que ainda tem aplicação do fator previdenciário, tudo mais, ele, na verdade, está tentando ali buscar o êxito a qualquer custo para o seu cliente, né? E eu vejo nas tuas postagens, teu posicionamento na internet, que, na verdade, toda essa estratégia que tu pensa, como tu disseste, poderia atribuir R$6.000 como valor inicial para uma demanda nesse sentido. Por quê? O teu trabalho, o teu diferencial é justamente, né, buscar cada caso peculiar, né, não trabalhar como uma grande massa. Claro que no direito previdenciário a gente ganha no volume, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente acaba dizendo muitos nãos para dizer um sim para um cliente, né? A gente acaba, muitas vezes, não submetendo a aceitar qualquer tipo de contrato apenas para não deixar o cliente ser uma resposta, quando, na verdade, tu sabe que aquela estratégia processual poucas vezes terá êxito, né? Então, na verdade, tu fazer o pedido administrativo, esgotar a esfera administrativa, vamos engordar o boi, como eu digo, né, aqui no Rio Grande do Sul, a gente precisa engordar o valor da causa para fugir do juizado, para aí sim buscar que seja definido o pedido de uma realização de uma perícia técnica, acompanhar o cliente e o técnico lá na empresa. Isso tudo, olha, demanda um esforço enorme do profissional, né? Sim. A importância e a responsabilidade de trabalhar nessa área. Na verdade, nós não podemos, né, porque muitas vezes nós, se criarmos uma estratégia equivocada, nós podemos inviabilizar até mesmo criar um trânsito julgado, criar um obstáculo jurídico. Não, isso, só, desculpa te interromper, isso eu vejo demais. Às vezes passa batido alguns casos, por exemplo, a gente entrou com requerimento, no momento que o cliente veio aqui, ele não comunicou que ele já tinha um processo judicial e passou batido. Normalmente a gente pega o CPF e olha, mas um outro caso passa dentre tantos, e quando a gente vai entrar com a ação judicial, a gente verifica que já teve trânsito em julgado e o advogado que entrou já perdeu, porque entrou no GEF. Entrou no GEF, não teve oportunidade de perícia, enfim, transitou em julgado, eu não tenho mais nem rescisória para entrar. Acabou, matou o direito do meu cliente. Então, eu vejo isso com muita frequência, e você não tem mais o que fazer. Não tem, eu digo, olha, sinto muito, o senhor nem avisou que já tinha processo, mas nós encontramos aqui e não temos mais o que fazer, vamos para o plano B, porque o A, que era o melhor, já foi perdido. Então, tem que tomar muita responsabilidade de entrar, tem que saber o caminho que vai atuar, tem que realmente falar com pessoas que já atuaram, que está fazendo trabalho com essa categoria, para vocês realmente não perderem tempo, não perder o direito do cliente, porque é muito fácil errar. Se não estudar, é muito fácil errar. Exatamente, doutor Thaís. E o que tu disseste, né, e reforçou muito bem isso, na verdade, esse estudo prévio é indispensável, né, numa hipótese nesse sentido, porque muitas vezes tu pode estar inviabilizando o teu cliente de muitas vezes alcançar o direito dele por uma péssima estratégia adotada, né? Total. Por fazer tudo a toque de caixa, por achar que tudo é possível. Antigamente, né, previdenciário qualquer um faz, encaminhar a aposentadoria, tu tinha um radialista que encaminhava,
o taxista, todo mundo ia lá, pegava muitas vezes documento de um vizinho, encaminhava do INSS, e como eu digo, muitas vezes submetia o sujeito a um suicídio previdenciário. Enquanto ele poderia buscar uma regra muito mais benéfica, ele acabava obtendo a concessão de benefício, onde ele muitas vezes, principalmente ali durante de 99 a 2019, que o fator previdenciário atordoou grande parte dos aposentados, acabava perdendo 40%, 50% de arrancada, e, eu me aposentei, eu me safei da reforma da Previdência, quando, na verdade, ele tinha cometido um suicídio, né? Ele mal sabia que poderia, 1 ano e meio depois, se enquadrar numa regra de transição por pontos, poderia buscar uma regra de transição do pedágio 100%, e isso reflete não só no poder econômico mensal, mas também no retorno financeiro a longo prazo. E aí, principalmente, tu colocar na cabeça do teu cliente que tu vai fazer essa estratégia, que pode demorar, porque, na verdade, nós temos que esperar aumentar o valor da causa para ultrapassar os 60 salários mínimos, para entrar na justiça comum. Isso tudo, né, tem que ficar muito claro para o cliente, porque senão ele vai dizer, mas meu vizinho conseguiu 1 ano e meio. Aí vai ver o vizinho nem reconheceu nada de atividade especial. Ou é outra situação. É outra situação. Então, isso é muito importante, e eu vejo, assim, da mesma forma que tu disseste, não só a semelhança que nós temos no sobrenome, que eu sou Thiago de Santos Rodrigues, mas, na verdade, este contrato, assim, praticamente de fidelidade com o cliente é muito importante. Demonstrar que tu tens mais de uma alternativa caso o plano A dê errado. Isso é muito importante para o cliente se sentir seguro contigo. O cliente sentir que tu vai buscar o melhor benefício, e muitas vezes tem escritórios que cobram para ajuizar a ação, tem escritórios que cobram somente no êxito, independente da tua maneira, né, de colocar e apresentar teus honorários, eu acho que é importante firmar esse compromisso. É importante levar e esgotar todas as possibilidades possíveis, né? Sim. Porque o não, ainda que bem assistido, pode virar até uma carta de crédito para o cliente, porque muitas vezes tu não consegue a conversão de todo o período especial, mas parte daquele que foi reconhecido já se encaixa numa outra estratégia. Isso pode ainda gerar um êxito dentro da ação, né? E aproveitando o seu gancho que falou nisso, no contrato de prestação de serviços, além de você vincular os outros tipos de benefícios para ele, você precisa colocar essa informação, que a cada ano que você ganhar o reconhecimento do tempo especial, você coloca um valor lá, vai ser cobrado um salário mínimo, você precisa cobrar pelo que você ganhar, porque às vezes você ganhou lá 4 tempos a mais para ele, só que você não alcançou o direito à aposentadoria. E aí, ele sai do seu escritório, vai lá dar entrada sozinho, se aposenta depois? Não, isso tem que ter uma remuneração. Então, tomar todo cuidado desde o início, para que você se resguarde também como advogado. Senão a gente só trabalha e às vezes não compensa o tanto que a gente trabalha na hora de receber, ou às vezes não recebe daquele caso, né? Fez todo o trabalho, ganhou 5, 6 anos para o cliente, mas ele você não conseguiu me aposentar, só que ele não viu o que você ganhou. Exatamente. E agora, pessoal, eu queria saber se alguém tem interesse de fazer uma pergunta. Olha só que honra, né? Ter a doutora Thaís aqui, plena segunda-feira, 20h30, né? Direto de São Paulo, está aqui se disponibilizando generosamente, está conversando, reforçando o nosso grupo, né? Nos trazendo um ombro amigo aí para essa questão que é tão emblemática dentro do direito previdenciário, que é a aposentadoria especial. Então, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade aí, né? Pode perguntar para a doutora Thaís, que ela está aqui para tentar esclarecer aí a dúvida dos colegas. Fernando, Cleia, Solange, não sei se vocês têm alguma dúvida, a Rafaela, que está aqui conosco, ela é uma advogada previdenciarista, mas também atua no ramo do direito do trabalho. Eu passo longe, assim, mas ela gosta bastante, assim. Na verdade, eu acho que ela é advogada trabalhista e atua no ramo do direito previdenciário, e ela tem uma boa experiência nessa área. Normalmente as dúvidas aparecem quando começa a dar entrada começam a aparecer os clientes, aí sim as dúvidas surgem. Porque, de verdade, para quem ainda não pegou um caso, eu sempre recebo aqui, doutora, eu estou insegura de fazer isso daqui. Chegou para mim um motorista, chegou para mim um cobrador, e a insegurança vem, o medo, se vai estar realmente atuando. Eu acho que, assim, o advogado, quando ele tem realmente a responsabilidade do que ele quer fazer o melhor, vem as dúvidas. Quando aparece o cliente, a dúvida vem, a insegurança vem, mas isso é positivo. Eu prefiro pessoas e profissionais assim do que os profissionais que vão fazendo sem estudar e acabam com o direito do cliente.
Então, isso é muito mais preocupante. Então, assim, me disponho, se vocês me adicionarem, Thaís Santos ADV lá no Instagram, tiverem dúvidas, aparecer casos, podem contar comigo, me chamem, me mandem mensagem, vai ser um prazer estar ajudando vocês. E, Thaís, assim, uma questão que a gente traz muito como objeto e centro aqui do nosso grupo, né? A nossa metade sul do Rio Grande do Sul, aqui, ela carece muito de eventos de direito previdenciário. Na verdade, todos aqui praticamente acabam tendo que se deslocar até a capital, né? E para nós aqui, por exemplo, de Pelotas, é 260 quilômetros. Então, não é voo ali em Porto Alegre, é voo lá em Porto Alegre, que demanda muitas vezes um dia inteiro, né, quando se vai tentar fazer uma sustentação oral, algo do tipo. Então, os escritórios aqui da metade sul acabam muitas vezes nem investindo em segunda instância, porque acaba se tornando caro, o cliente não quer pagar para o advogado se deslocar até uma turma recursal, né, ou até o Tribunal Regional Federal para fazer uma sustentação oral, algo do tipo. Então, nós estamos tentando mudar essa mentalidade, né, de que nós, enquanto colegas, temos que ter esse elo de união, né? Por mais que durante a vida acadêmica nós somos todos treinados para o combate, eu acho que nós não podemos enxergar o nosso colega, independente do ramo que ele trabalha, como um adversário, ele é nosso parceiro, né? Sim. Então, a partir do momento que eu consigo captar um cliente que envolve essa matéria tão complexa do direito previdenciário, eu não estou totalmente seguro, né, de desempenhar aquele trabalho, eu posso sim, não é vergonha para ninguém, ligar para o meu colega, mandar uma mensagem, doutora Thaís, a senhora faz parcerias nesse tipo de ação, quanto de honorários tu cobra, né? Então, eu acho que isso é muito enriquecedor dentro do direito previdenciário. O grupo aqui, justamente, traz muitos advogados que trabalham sozinhos, que não tem um colega, que é aquele advogado que atende telefone, que dá retorno para cliente, que faz processo, que numa folguinha ele mesmo limpa o escritório dele. Então, assim... Isso pode ser no início, né? No início, mas depois essa realidade tem que ir mudando. Todo mundo começa assim, tudo tem um começo, né? A concorrência é boa porque a concorrência nos faz querer ser melhor, né? É como eu digo, assim, quando eu acompanho, e geralmente eu pego 3, 4 profissionais da área e durante um semestre eu subo o conteúdo deles. Por quê? Eu consigo aproveitar o que eles têm de melhor. Bom, este mês eu vou acompanhar a doutora Thaís, vou acompanhar o Márcio Ratz em planejamento, vou acompanhar lá, né, a doutora Palomar em aposentadoria do segurado especial. Bom, isso nos abre um horizonte, porque hoje a internet nos proporciona isso, né? De uma certa forma, nós conseguimos acompanhar a evolução dos colegas e isso nos dá força para aumentar o nosso negócio, expandir os nossos campos. Como tu disseste, tu tem uma empresa com 3 mil trabalhadores, nossa, tu tem uma gama de clientes enorme, porque não vai ser somente a aposentadoria especial. É como tu disseste, vai ter um grande volume de benefícios por incapacidade, vai ter a companheira lá, o cônjuge que vem a óbito, vai ter a pensão por morte, né? Vai ter aposentadoria por invalidez. Então, na verdade, a partir daí, tu vai ganhando aquela velha propaganda que funciona muito, né? O boca a boca. Então, na verdade, quando tu traz o êxito para um cliente, ele te traz ao longo da tua vida, ao longo de um ano, talvez umas 40 indicações de pessoas que ele ficou tão feliz, ele tem o prazer de indicar. Ele te pagou e ainda ficou muito feliz. Ele fala com uma propaganda gratuita assim, dizendo, vai lá no meu advogado, que o meu advogado é bom. É isso aí. A propaganda é a alma do negócio. E a indicação acaba sendo quase um médico da família. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso, eu espero ter contribuído, professor Thiago. Espero que estou à disposição dos colegas. E acho que a gente está aqui para isso, para servir, para auxiliar. Então, obrigada pela participação de todos. Um grande abraço para você. Obrigada pela oportunidade. E contem comigo. Com certeza, isso para nós aqui vai ficar marcado aqui, como eu te disse, nós já gravamos esse conteúdo, com certeza os demais colegas, muitos mandaram mensagem que estariam em outro compromisso, ou estão em viagem, mas que depois, com a aula gravada, eles iriam assistir, né, iriam acompanhar. Todos podem seguir a doutora Thaís, como eu disse antes, no início, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Ela que é coautora, né, da obra de revisão de benefícios previdenciários, ela é autora da obra de aposentadoria especial dos médicos, que é um grande nicho que você pode também explorar aí, independente do município que você atua, né, é importante, é um segmento muito bom, que, por exemplo, quem trabalha com planejamento previdenciário tem um ticket
médio de cobrança da consultoria muito maior até, tem a aposentadoria do professor, então, eu tenho a outra obra, até que eu acabei trazendo essa para casa, mas eu tenho a outra obra, edição mais recente também. Ah, bacana. Eu sou fã do seu trabalho, então eu fico muito Obrigada. feliz. Quero te agradecer de coração mesmo, viu? E espero que todos tenham curtido também. Eu gostaria de fazer uma fotinho com todos na tela aí. Então, quem puder abrir a sua câmera aí, fazer um certinho, que agora eu vou tirar uma foto aqui de todos. Então vamos lá. Só um minutinho aqui. Deixa eu só me achar aqui na minha câmera que eu já tiro aqui. Aqui. 1, 2, 3, e foi. Mais uma vez, muito obrigado, minha querida. Foi uma satisfação imensa, tá? Muito obrigado de coração. Foi minha. Muito obrigada. Espero que seja a primeira de muitas. Abração. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.